Buenos dias, chicos, ¿qué tal? Bom, estou gravando esse vídeo para vocês para esclarecer melhor o nosso conteúdo visto na aula da semana passada, certo? Espero que todos vocês tenham assistido aos vídeos que eu selecionei para vocês e também lido o arquivo em PDF que estava junto com os vídeos e feito os exercícios da apostila. Tudo bem? Vamos lá então? O tema da nossa última aula foi sobre os demonstrativos, certo? Ou seja, vamos começar definindo o conceito. O que seria uma palavra chamada demonstrativo? Acho que o próprio nome dela é um pouco autoexplicativa, não é? O demonstrativo, ele é uma palavra então que vai servir, que vai ter a função de mostrar exatamente o lugar onde um objeto ou uma pessoa possa estar localizado, certo? E esse objeto ou essa pessoa tem a ver com a distância de quem está falando neste exato momento. Então, nós temos três tipos de distância. Nós temos um objeto que pode estar localizado cerca, ou seja, próximo da pessoa que está falando. Nós possuímos a distância considerada menos cerca, ou seja, quando o objeto ou uma pessoa não está nem próximo e nem longe de uma pessoa que está falando. Vamos colocar assim que poderia ser no meio do caminho? E nós temos também uma terceira distância que é chamada de lejos, ou seja, longe da pessoa que está falando, certo? Vamos lá aos exemplos. Vejam só, os demonstrativos, eles seguem a regra dos substantivos que nós vimos o ano passado. Lembram? Os demonstrativos, assim como os substantivos, eles vão variar em gênero, ou seja, masculino e feminino, e eles também vão variar em número, ou seja, em quantidade, no singular, quando eu tiver uma coisa só, e no plural, quando eu tiver mais que um. Tudo bem? Então vamos lá. Vejam só quais são os demonstrativos que eu posso utilizar para falar de objetos ou pessoas que estão próximas, neste caso, a mim, que estou falando agora. Então, olha só, nos dois primeiros exemplos, eu sempre tenho masculino, tanto singular como plural, e no segundo caso, na segunda dupla, no segundo par de exemplos, eu tenho os femininos, tanto no singular quanto no plural. Então, vejam só. Para falar de objetos ou pessoas que estão próximas a nós, eu posso utilizar este, estos, esta ou estas. Para falar de coisas que estão no meio do caminho, nem tão próxima a mim e nem tão longe, imaginem vocês, por exemplo, a uma distância de duas carteiras, de um colega para o outro. É mais ou menos isso, tá? Então eu posso utilizar esse, essos, essa ou essas. E para falar de algo que está longe de nós, longe de mim, neste caso que estou falando, eu posso utilizar aquele, aquellos, aquella e aquellas. Vejam que são bem simples, basta eu me importar com a distância de cada um. E o ponto de referência será sempre eu ou você, no caso, que estiver falando. Tudo bem? Alinhado aos demonstrativos, eu possuo alguns advérbios, que são chamados de advérbios de lugar, que vão ser utilizados com a mesma função dos demonstrativos. Ou seja, para falar de coisas que estão próximas a mim, no meio do caminho ou longe a mim. Então, vejam só, coloquei os exemplos de distância aqui novamente para vocês. Cerca e menos cerca e lejos, certo? E coloquei os exemplos dos advérbios de lugar. Primeiro de tudo, vocês se lembram o que é um advérbio? Não, né? Então, vamos só. Recordando, então.
O advérbio vai ser uma palavra que vai indicar uma circunstância dentro de um conjunto de palavras conhecido como frase ou oração, se ela possuir um verbo. Tudo bem? O advérbio, ele tem poderes mágicos. Que poderes são esses? Eles podem modificar, mudar, transformar um adjetivo, um verbo ou outro próprio advérbio, tá? E quando eles se referirem a um lugar específico, certo? Vai ser quase sempre a modificação de um verbo, tá? Bom, então aqui neste primeiro caso, quando eu quero me referir a coisas que estão próximas a mim, eu posso dizer que essa coisa está aqui ou acá. Quando um objeto ou uma pessoa está no meio do caminho, mais ou menos próximo a mim, nem tão próximo, nem tão longe, eu posso dizer que este objeto ou essa pessoa está aí. Já por outro lado, quando a gente encontrar um objeto ou uma pessoa lejos, longe de mim, que estou falando, tá? Eu posso me referir a este objeto ou a esta pessoa como ali ou allá. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que essas dúvidas tenham esclarecido bastante. Os vídeos que eu coloquei para vocês também foram muito explicativos, tá? Por favor, não deixem de conferir o gabarito dos exercícios, que já vai estar disponível para vocês, tudo bem? Logo em seguida, façam as atividades avaliativas, como combinamos, certo? Hasta luego!